Num instante em que tudo parecia estar em ordem, o destino de 152 pessoas mudou em segundos, e a página mais sombria da história da aviação paquistanesa foi escrita. Como pôde um capitão experiente, a quilômetros do aeroporto onde deveria pousar, colidir a aeronave que pilotava diretamente contra as montanhas? Foi isto apenas o resultado de más condições meteorológicas, ou o final mortal de uma misteriosa discussão na cabine, que não foi apagada dos registros? Porque aquele Airbus A321, que se preparava para aterrar na capital, Islamabad, voava confiantemente em direção à morte, apesar de todos os avisos da torre de controle. Quais foram os chamados vitais que os pilotos ignoraram? Que verdades terríveis nos sussurram os últimos segundos gravados na caixa preta? Este acidente não é uma história comum de falha técnica. Esta é a história de como a arrogância, o mal-entendido e o fator humano arrastaram um avião cheio de pessoas para a catástrofe. A aeronave, em vez de se aproximar da pista de aterragem, era como se fosse puxada por uma força invisível em direção às colinas de Margala. E então, um silêncio ensurdecedor. O fumo preto e denso que subia ao céu tornou-se o trágico símbolo de como 152 vidas chegaram ao fim num instante. Bem-vindos a este vídeo, onde investigaremos com toda clareza o que aconteceu na cabine nos momentos finais do voo AirBlue 202, os erros fatais do capitão e os detalhes dos bastidores desta tragédia. Se você também gosta de seguir o rastro de eventos esquecidos e mergulhar nas profundezas da verdade, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sino de notificação para ser informado instantaneamente sobre as nossas novas investigações. Partilhe as suas primeiras impressões sobre este acidente nos comentários. Agora, vamos voltar àquele dia fatídico. 28 de julho de 2010. O céu sobre Islamabad cobria a cidade como um cobertor pesado e úmido. A densa neblina trazida pelas chuvas de monção havia transformado o dia em noite, reduzindo a visibilidade a poucos metros. Enquanto a vida em terra continuava o seu curso, acima das nuvens, havia um pássaro de ferro a aproximar-se dessa cortina espessa. Era um moderno Airbus A321, pertencente à companhia AirBlue, a realizar o voo de 202, que tinha descolado de Karachi. A bordo, 146 passageiros e 6 membros da tripulação, um total de 152 almas, alheias ao horror que estava para vir, observavam os preparativos para a aterragem final. Cada um deles era portador de uma história diferente, uma esperança diferente, um destino diferente. Alguns apressavam-se para casa para passar o próximo feriado do Ramadão com as suas famílias, outros voltavam de uma viagem de negócios e alguns simplesmente embarcavam numa nova aventura. A tranquilidade dentro da cabine, o zumbido monótono dos motores e os anúncios padrão das comissárias de bordo criavam a ilusão de que tudo estava normal e seguro. No entanto, por trás da cortina dessa ilusão, no cockpit, as primeiras pedras do caminho para a tragédia estavam a ser colocadas. Lá estavam sentados dois mundos diferentes, duas experiências diferentes e dois caráteres diferentes. O capitão Pervez Iqbal Chaudhry, um ex-piloto da Força Aérea do Paquistão com dezenas de milhares de horas de voo, era um homem severo e um tanto inflexível, excessivamente confiante na sua experiência. Ao seu lado, o primeiro oficial, Sajjad Ahmed, era mais jovem, menos experiente, mas um oficial disciplinado, extremamente leal aos protocolos e regras da aviação. Para um, as regras eram por vezes um obstáculo que poderia ser contornado pela experiência. Para o outro, eram a única garantia entre a vida e a morte. Ao aproximarem-se do Aeroporto Internacional de Islamabad, o Centro de Controle de Tráfego Aéreo deu-lhes a rota e as instruções para a aterragem de acordo com os procedimentos padrão. No entanto, as condições meteorológicas eram tão más que uma aterragem padrão parecia quase impossível. Foi nesse ponto que o capitão Chaudhry, com a coragem enganosa que a sua experiência lhe dava, tomou uma decisão crítica. Ele escolheu uma manobra de aterragem em círculo to land, que era mais curta, porém mais arriscada e baseada inteiramente na visão e habilidade do piloto, em vez da rota do Sistema de Aterragem por Instrumentos, ILS, sugerida pelo controle aéreo. Tentar uma aterragem confiando apenas no contacto visual em condições onde a visibilidade era quase nula significava cruzar aquela linha perigosa onde a experiência se transforma em arrogância. Embora o primeiro oficial Sajjad Ahmed entendesse os riscos dessa decisão, os seus protestos foram fracos e ineficazes diante da postura autoritária do capitão.
Este foi o primeiro momento em que a cadeia de gestão de recursos da tripulação, CRM, foi quebrada, aquele momento fatal em que a hierarquia superou a segurança. A aeronave, sob o controle do piloto automático, entrou na nova rota não padrão escolhida pelo capitão. Mas no meio da densa neblina, eles não estavam apenas cegos, mas também surdos. Os controladores de tráfego aéreo observavam com horror nos seus ecrãs de radar a aeronave a voar perigosamente baixo e a dirigir-se para as colinas de Margalla. Embora os repetidos avisos e as ordens para ganhar altitude urgentemente e virar à esquerda chegassem ao cockpit, o capitão Chaudhry não entendia completamente esses chamados, ou estava tão confiante no seu próprio conhecimento que os ignorava. Ele estava a gerir mal os modos do piloto automático e, enquanto tentava entender por que a aeronave não obedecia às instruções, na verdade estava a conduzi-la para a catástrofe com as próprias mãos. Os gritos do segundo piloto: "Senhor, estamos fora da rota. Estamos a ir em direção às colinas", dissolveram-se no silêncio teimoso e nas manobras erradas do capitão. Naqueles momentos, dentro daquela pequena caixa de metal, o destino de 152 pessoas estava preso entre a arrogância de um homem e o desespero disciplinado do outro. A aeronave já se tinha afastado quilômetros da rota designada, avançando cegamente para o abraço mortal das colinas de Margalla. As vozes na torre de controle tornavam-se cada vez mais ansiosas, mais suplicantes. Mas não havia resposta. A porta da tragédia já estava escancarada, e as 152 almas lá dentro, inconscientes dessa porta, viviam os seus últimos segundos. O ar no cockpit estava carregado com uma tensão densa, um ambiente onde até respirar se tornava difícil, e cada segundo se estendia como um século. As vozes calmas e digitais dos sistemas automatizados eram as testemunhas frias da guerra silenciosa entre os dois pilotos. O primeiro oficial Sajid Ahmed, a enxugar o suor que lhe escorria da testa, olhou para os instrumentos mais uma vez. Os números que viu gelaram-lhe o sangue nas veias. Cada página de todo o treino que recebera, cada protocolo de emergência, faiscava-lhe na mente como um relâmpago. Ele sabia de cor o que precisava de ser feito, mas as paredes invisíveis da hierarquia prendiam-lhe as mãos e os pés. Eles estavam num lugar onde não deveriam estar, a uma altitude que não deveriam estar, e aproximavam-se rapidamente de uma cordilheira. Os seus instintos profissionais, todos os sinos de alarme dentro dele, gritavam em uníssono puxar para cima. "Senhor, estamos muito abaixo das colinas. Precisamos de ganhar altitude imediatamente. Precisamos de virar à esquerda com urgência." A sua voz não era mais um aviso, era uma súplica. Mas o capitão Pervez Iqbal Chaudhry estava perdido no labirinto nebuloso da sua própria percepção da realidade. A confiança excessiva dos seus voos militares anteriores tinha ensurdecido para os sistemas de alerta do moderno Airbus. Ele ainda acreditava que a aeronave estava sob o seu comando, que tudo estava sob controle. Enquanto informava a torre de controle de tráfego aéreo com uma voz fria sem problemas: "Estamos a virar à esquerda agora", a aeronave na verdade continuava teimosamente em frente. Na sua mente, o avião estava a virar à esquerda, mas na realidade, ele voava direto para o coração da montanha. Este foi um dos momentos mais perigosos da psicologia humana, o momento de negar a realidade e refugiar-se numa verdade alternativa que você mesmo criou. E então aquela voz foi ouvida. Primeiro calma, depois cada vez mais insistente, uma voz mecânica e sem alma rasgou o silêncio tenso do cockpit: "Terrain. Terrain." Era a voz do sistema de alerta de proximidade do solo GPWS. Era o último grito da tecnologia contra o erro humano. Para Sajid Ahmed, essa voz era a confirmação dos seus piores medos. O capitão, no entanto, pareceu ignorar até mesmo essa voz. E então a voz mecânica, agora num tom mais alarmado e mais alto, gritou: "Pull up. Pull up. Pull up. Puxar para cima. Puxar para cima. Puxar para cima." Isto não era mais um aviso. Era uma ordem. Foi nesse exato momento, como se despertasse de um transe momentâneo, que o capitão Chaudhry percebeu a terrível verdade. Ele puxou o manche com toda a sua força. Os potentes motores do Airbus A321 rugiram numa última tentativa. O nariz da aeronave empinou em direção ao céu. Dentro da cabine, os passageiros, que até aquele momento sentiam apenas um leve desconforto, foram grudados nos seus assentos por essa manobra súbita e violenta.
Os seus corpos primeiro sentiram-se leves pela ausência de peso, depois foram esmagados contra os assentos pela implacável força G. As tampas dos compartimentos de bagagem superiores abriram-se, e objetos caíram sobre as pessoas inocentes. Um momento de silêncio foi quebrado pelo choro assustado de uma criança que apertava firmemente a mão da sua mãe. Isto não era mais desconforto, era pânico em massa. Os gritos de mulheres e crianças misturaram-se ao rugido dos motores. A última coisa que viram foram as manchas verdes das árvores aproximarem-se rapidamente pelas janelas e as sombras cinzentas e implacáveis das rochas emergirem da névoa. E então, o impacto. O choque do pássaro de ferro na encosta arborizada das colinas de Margala foi acompanhado por um som ensurdecedor de metal a rasgar, o som de árvores a partirem-se em uma explosão. Naquele momento, o tempo parou. 152 vidas diferentes uniram-se no mesmo final terrível. A fuselagem da aeronave, amassada como um pedaço de papel, desintegrou-se em milhares de pedaços. Os tanques de combustível explodiram como uma bola de fogo gigante, transformando instantaneamente aquela encosta nebulosa e verde das colinas de Margala no inferno. A poucos quilômetros da cidade de Islamabad, naquela manhã nebulosa, a coluna de fumo preto que subia ao céu tornou-se o anúncio silencioso da maior tragédia da história da aviação paquistanesa. O que restou foi apenas a terra enegrecida pelas chamas, o cheiro forte de combustível no ar e milhares de pedaços de metal espalhados ao pé das montanhas. A arrogância de um homem e uma série de decisões erradas em poucos minutos uniram 152 histórias diferentes, 152 esperanças diferentes, num único e ardente final. As vítimas não tinham culpa, o seu único erro foi estar no avião errado, na hora errada. A verdadeira responsabilidade por esta tragédia estava escondida naquele silêncio arrogante no cockpit e nos avisos vitais que foram ignorados. A encosta das colinas de Margala, onde a tragédia ocorreu, parecia um pedaço do inferno. As chuvas de monção caíam sem parar, tornando o fumo preto que substituiu as chamas mais pesado e transformando o solo lamacento num pântano intransitável para as equipas de resgate. A encosta íngreme, a floresta densa e as terríveis condições climáticas tornavam quase impossível chegar ao local do acidente. Esta não era apenas uma missão de resgate, era uma descida ao inferno, onde a cada passo, o senso de dever profissional colidia com o sentimento de horror humano. Os socorristas, esmagados pelo peso psicológico da cena que viram, tentavam fazer o seu trabalho metodicamente. Helicópteros militares não conseguiam perfurar a densa cortina de neblina, e as equipas de resgate avançavam com dificuldade a pé por horas. A cena que encontraram era terrivelmente além do que a mente humana poderia aceitar. Milhares de pedaços de metal espalhados por toda parte mostravam que nada restara do avião. Entre esses destroços de metal, havia vestígios das vidas inacabadas de 152 pessoas. Um brinquedo de criança preso nos galhos de uma árvore, um livro aberto afundado na lama. Cada objeto era uma testemunha silenciosa da história da pessoa que um dia o possuiu. Essa cena provava que o incidente não foi um acidente, mas uma aniquilação completa, e apagava os últimos resquícios de esperança nos corações dos socorristas. Ninguém tinha saído vivo dali. Enquanto isso, no aeroporto internacional Benazir Bhutto, em Islamabad, o tempo tinha congelado. O saguão de espera estava cheio dos gritos silenciosos de centenas de pessoas que oscilavam entre a esperança e a ansiedade. E finalmente, aquele momento inevitável chegou. Um oficial da companhia aérea, com o rosto pálido, apareceu diante da multidão e disse aquelas duas palavras: "Não há sobreviventes". Essas palavras transformaram instantaneamente o saguão de espera numa casa de luto em massa. Os lamentos de mães e irmãs, os soluços desamparados dos pais. Alguns, no entanto, não reagiam a nada, olhando fixamente para um ponto com os olhos vazios. O aperto frio do choque tinha agarrado as suas almas com tanta força que eles não conseguiam nem derramar uma lágrima. Enquanto essas tragédias pessoais se desenrolavam, uma tempestade mediática explodiu no exterior. Canais de televisão transmitiam imagens do fumo a subir das colinas de Margala 24 horas por dia, e vários especialistas apresentavam hipóteses sem qualquer evidência. O vácuo da verdade foi rapidamente preenchido por rumores e teorias da conspiração. Talvez não fosse uma falha técnica. Talvez fosse um ato de terrorismo. Essas alegações infundadas aumentaram ainda mais a dor das famílias que já estavam em profundo luto. No meio desse caos, os investigadores da Autoridade de Aviação Civil do Paquistão, CAR, começaram a trabalhar,
tentando manter a calma. Havia uma enorme pressão sobre eles, tanto o governo quanto uma nação inteira exigiam respostas imediatas. A sua tarefa era dar uma resposta a essas 152 pessoas inocentes e às suas famílias. O país inteiro fazia esta pergunta. Todos procuravam um culpado. Alguns questionavam os padrões de segurança da Airblue, uma empresa nova e privada, enquanto outros criticavam a infraestrutura de aviação civil do Paquistão. Por que este avião moderno colidiu com uma montanha? A culpa era do mau tempo? Ou houve uma falha técnica inesperada no avião? Ou a possibilidade mais assustadora, a causa da tragédia foi erro humano, erro do piloto? Dentro da própria comunidade da aviação, os sussurros tinham começado. Aqueles que conheciam o capitão Chaudhry respeitavam a sua vasta experiência, mas alguns também conheciam a sua natureza rígida e por vezes excessivamente autoconfiante. Em contraste, o segundo piloto Sajjad Ahmed era conhecido por todos como alguém calmo, profissional e sempre fiel às regras. A dinâmica desses dois caráteres diferentes no cockpit tornou-se o foco principal da investigação, mesmo antes da abertura das caixas pretas. Como é carregar o fardo de tal tragédia? O que pensa sobre o facto de um erro momentâneo mudar para sempre a vida de centenas de famílias? Partilhe suas opiniões conosco nos comentários. A resposta para todas essas perguntas e suposições estava escondida em dois dispositivos de cor laranja chamados caixas pretas. Após dias de luta árdua, as equipes de busca finalmente encontraram ambas as caixas pretas. Esses pequenos dispositivos agora se tornaram o centro da busca por justiça de uma nação inteira. Eles foram colocados em contentores protetores especiais e enviados para a França, o país onde a aeronave foi fabricada, para a descodificação dos dados, sob estritas medidas de segurança. Agora, o mundo inteiro prendia a respiração, esperando que essas caixas fossem abertas e o segredo dentro delas fosse revelado. Os sons e números dentro daquelas caixas continham não apenas os momentos finais de um avião, mas também a prova devastadora de como a arrogância pode levar a uma catástrofe. E logo o mundo inteiro ouviria essa terrível verdade. Na sala silenciosa do laboratório em França, investigadores internacionais colocaram os seus auscultadores, preparando-se para ouvir o último suspiro de uma tragédia. Os dados extraídos das caixas pretas revelariam a verdade fria e implacável dos momentos finais de 152 pessoas. Primeiro, os números do gravador de dados de voo, FDR, falaram. Os números não mentiam. Eles mostravam com precisão matemática como a aeronave se afastou passo a passo da rota segura indicada pela torre de controle, como desceu a uma altitude perigosamente baixa e como nunca realizou as curvas que o capitão alegava ter feito. A aeronave, como um projétil fora de controle, tinha se movido diretamente em direção às montanhas. Mas o verdadeiro horror surgiu quando o gravador de voz da cabine, CVR, foi ouvido. Aquela gravação de voz contava não apenas os detalhes técnicos de um acidente, mas a história devastadora da arrogância de um homem e da luta desesperada de outro. Desde os primeiros minutos da gravação, o tom duro, autoritário e desconfortável do capitão Pervez Iqbal Chaudhry e a voz calma, mas cada vez mais ansiosa, do primeiro oficial Sajjad Ahmed eram claramente distinguíveis. Os repetidos avisos de Sajjad, frases como "Senhor, estamos fora da rota, Senhor, há colinas à frente, precisamos de ganhar altitude", eram ou completamente rejeitados pelo capitão ou silenciados com respostas como "Acalme-se, tudo está sob meu controle". Nos minutos finais, o próprio grito mecânico da aeronave começou. Os alarmes Terrain e os subsequentes pull-up envolveram o cockpit como um anúncio da morte. Mas o ponto mais chocante foi que o capitão Chaudhry nem mesmo deu ouvidos a esses avisos automáticos que ameaçavam a vida, chegando a dizer ao primeiro oficial: "Ignore esses alarmes". A gravação de voz revelou que Sajjad Ahmed, nos seus últimos momentos, disse quase implorando: "Senhor, vamos virar. Pelo amor de Deus, vamos virar". Mas o capitão só percebeu a realidade no último segundo, quando já via os troncos das árvores pela janela, e tentou puxar o avião para cima numa tentativa tardia. Mas já era muito, muito tarde. O resultado da investigação foi inequívoco e devastador. O voo Airblue 202 não caiu devido a uma falha técnica ou ao mau tempo, mas direta e inteiramente devido ao erro do capitão. Isto foi chamado na terminologia da aviação de voo controlado contra o terreno CFIT, ou seja,
Uma aeronave em perfeitas condições de funcionamento colidiu com um obstáculo devido às decisões erradas do piloto. Na raiz da tragédia estava a excessiva autoconfiança do capitão, a sua incapacidade de avaliar corretamente a situação sob estresse, a sua má gestão do piloto automático e, o mais importante, a sua desconsideração pelos gritos tanto do segundo piloto quanto dos sistemas de alerta da aeronave. Isto não foi apenas o erro de um homem, foi o colapso completo de um sistema vital chamado Gestão de Recursos da Tripulação, CRM. Foi um exemplo trágico de como a hierarquia e a autoridade inabalável do capitão superaram os protocolos de segurança e a voz da razão. Naquele dia, não foram apenas 152 pessoas que morreram no cockpit. Profissionalismo, disciplina e, o mais importante, o respeito pela vida humana também foram despedaçados naquela montanha. A revelação dessas verdades foi tanto um consolo quanto uma nova fonte de dor para as famílias das vítimas. Elas agora sabiam que os seus entes queridos não foram vítimas de um destino inevitável, mas de uma cadeia de erros que poderia ter sido evitada. Esta tragédia foi um amargo despertar para a aviação paquistanesa. O treino de CRM foi levado mais a sério e novas regras foram implementadas para avaliar o estado psicológico dos pilotos. O acidente do Airbus 202 é ensinado hoje em escolas de aviação em todo o mundo como exemplo mais claro e doloroso das consequências mortais que a arrogância e a quebra do trabalho em equipa podem trazer. Sei que esta história também o fez pensar profundamente. Se você quer que mais histórias como esta cheguem a mais pessoas e que lições sejam aprendidas com elas, por favor, goste do vídeo, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Partilhe essa história para que as consequências da arrogância e da negligência nunca sejam esquecidas. Lembre-se, a verdadeira força e profissionalismo residem em sempre respeitar as regras, ouvir o seu companheiro de equipa e colocar a vida humana acima de tudo, não importa o quão experiente você seja. A memória das 152 vítimas inocentes do voo Airbus 202 permanece como uma lembrança eterna desta amarga verdade do preço mais alto pago para tornar os seus mais seguros. Que as suas almas descansem em paz.